Ok, pessoal, estamos de volta com a parte 2 de diluição e administração de medicação, obviamente parte teórica, né, ainda. Não foi possível terminar no slide anterior, na aula anterior, mas com certeza terminaremos toda a parte de medicação nesse slide. Vamos lá. Injetar o conteúdo da seringa, caso seja superior a 5 ml, você deverá fracionar a dose e aplicar em mais de um local, empurrando o êmbolo com a mão oposta à que está segurando a seringa. Vamos entender isso aí. Digamos que o médico tenha prescrito via intramuscular 2 ampolas de Buscopan composto. E eu sei que a ampola de Buscopan composto tem 5 ml cada ampola, 5 ml de medicação. O que eu vou fazer? Eu vou aspirar em seringas independentes, 2 seringas de 5 ml, vou aspirar uma ampola com uma seringa, uma ampola com outra seringa e administrar esses 10 ml que o médico pediu em regiões diferentes. Se eu administrar uma no glúteo direito, eu vou administrar a outra no glúteo esquerdo, ok? Entendido? Bom, então vamos continuar. Retirar a agulha com um único movimento rápido e firme. Comprimir levemente com algodão seco. Verificar o local da punção observando formação de hematoma ou reação alérgica. E as demais situações idênticas às anteriores, tá? Recolher material, higienizar a bandeja, higienizar a mão, registrar a administração, registrar procedimento, enfim. Via intravenosa, ou IV, ou endovenosa, tudo a mesma coisa, tá? Procedimento pelo qual administra-se a medicação em uma via ou em um vaso. De que nós vamos precisar? Desses materiais. Bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento, agulha de 40 por 12 milímetros para aspirar, é uma agulha bem grossa, tá? As outras agulhas para administração, caso necessário, ok? Seringa de 3 a 5, 10 ou 20 ml, de acordo com o volume final do medicamento. A etiqueta do medicamento, algodão gaze e álcool a 70, tá? Vamos lá, já separou seu material, agora a gente vai começar a descrever o procedimento. No início, os mesmos das vias anteriores, até a gente chegar aqui no restante da situação. Ok. Como é que a gente vai fazer agora? Colocar o paciente em posição adequada ao procedimento, realizar a antisepsia do local usando o injetor lateral, algodão ou gás, e aí nós já estamos falando de administrar a medicação em um soro, ok? Ou em um Polifix, que vocês conseguirão ver e conhecer na aula de punção que eu mandei, tá certo? Remover o isopito, que é a tampinha do extensor, ou cânula, tá? Bloquear o acesso do soro durante a administração do medicamento, conectar a seringa que contém o medicamento ao acesso venoso, testar a impermeabilidade do acesso. Como é que eu faço isso, professora? Já está com soro? Pega o soro, abaixa o soro totalmente abaixo do braço, do membro em que está funcionado, para ver se tem retorno venoso. Vai vir um pouquinho de sangue no catéter e você vai conseguir enxergar, ou até o equipo, a primeira parte do equipo, tá certo? Se o paciente não estiver portando acesso venoso, realizar a punção do mesmo, observar sinais flogísticos ou formação de soroma. Formação de soroma, pessoal, quando a veia extravasa, cria uma bolha, literalmente, um caroço, um abaulamento na pele, no local da punção, e fica lotado de soro ali, dói bastante, tá? E aí, recolher, né, o material utilizado, higienizar a bandeja, higienizar as mãos, registrar tanto o procedimento
quanto à administração de medicação ou intercorrências, caso hajam, ok? E para a gente manter essa manutenção dessa punção venosa, bora lá! Primeira situação que nós temos que fazer é observar periodicamente o local puncionado para que nós possamos saber, ter certeza se tem ou não presença de sinais logísticos, que são eles: dor, rubor, calor e edema, ok? Dor, a gente já sabe o que é, rubor é a vermelhidão, calor é a temperatura aumentada, edema, inchaço. Já falei isso anteriormente, mas estou repetindo para que não paire dúvidas no ar, ok? Heparinizar ou salinizar o acesso conforme rotina da instituição, com a administração de 2 a 3 ml de heparina diluída para 0,2 de heparina com 9,8 ml de solvente ou a administração de 3 ml de solução salina a 0,9%. Professora, confuso isso aí? Tá não, quer ver, galera? Bora entender isso aí. Digamos que Ruli esteja no hospital e ele não esteja, ou ele esteja com o soro, né, puncionado. E aí eu tenho que passo hoje a visita em Ruli, vou lá e olho a punção dele. Ruli foi puncionado ontem. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o braço de Ruli no local da punção. E aí no local da punção eu vou ver se tá vermelho, se tá doendo, se tá inchado, se tá quente. Bom, verifiquei, não tem nenhum desses sinais? Ok. Aí, digamos que o médico fale assim: olha, o seu Ruli Gleason não vai mais precisar de hidratação venosa, mas ele vai continuar com antibiótico terapia por 15 dias. Mas aí ele vai continuar com a punção venosa. Aí o médico vai lá na prescrição e coloca assim, ó: manter hidrólise, ou então manter gelco heparinizado. O que nós vamos fazer? Ou então manter gelco salinizado. O que nós vamos fazer? Se ele pedir para manter heparinizado, nós vamos pegar uma solução de heparina, que é um antiagregante plaquetário, que é uma solução hemolítica. Ele quebra as moléculas do sangue em pequenos fragmentos e não deixa o sangue coagular, tá? Então não vai haver tampão por causa de coagulação. E aí nós vamos aspirar 0,2 ml de heparina e 9,8 de água destilada, tá? E aí nós vamos preparar essa diluição e injetar no Polifix, né, ou multivias, tanto faz, do senhor Ruli, de 2 a 3 ml desta solução que eu diluí, tá? E guardar o restante identificado, porque toda vez que eu fizer a medicação, eu tenho que injetar de 2 a 3 ml desta solução na veia do seu Ruli, ok? E aí, se por acaso o médico falar assim, ele vai ficar com gelco salinizado, eu vou pegar, aspirar 3 ml de soro fisiológico ou solução salina, que é a mesma coisa, e vou injetar 3 ml desta solução toda vez que logo após eu ter administrado a medicação em seu Ruli, ok? Recomenda-se a troca de equipos comuns em intervalos máximos de 96 horas, a não ser que exista a suspeita de confirmação de infecção relacionada ao catéter. Caso contrário, 96 horas, troca o equipo e pronto, tá? E aí, se deu 96 horas para trocar o equipo, nós vamos aproveitar e trocar toda a punção, tá certo? E quais são as observações? Verifiquem a compatibilidade dos medicamentos a serem administrados simultaneamente, ok? Junto, concomitantes. Quando o medicamento for incompatível entre si, deve ser administrado no mesmo horário, devem ser preparados e administrados separadamente. E após a administração do primeiro, a via deve ser lavada com pelo menos 10 ml de soro fisiológico, para logo a seguir, em 10 minutos de diferença, aplicar
o medicamento seguinte para que não haja interação medicamentosa, ok? Vias tópicas ou vias dermatológicas, né? Vias oftalmológicas, otológicas, são essas nasais, são essas as vias tópicas. Bom, vamos começar com a dermatológica, procedimento no qual a medicação é administrada ou aplicada sobre a epiderme, né? Essa primeira camada de pele que nós temos. Quais são os materiais? Bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento, gaze, paletinha, espátula, se for necessário, tá? Tudo isso, tá certo? Procedimentos mesmos dos anteriores, até a situação de colocar o paciente na posição e higienizar as mãos. Agora vai entrar uma situação específica da via dermatológica. Calçar a luva de procedimento ou estéreo, a depender da situação, tá? Expor a área de aplicação e proceder à higiene local, se for necessário. Colocar o medicamento em uma gaze ou em uma espátula na quantidade suficiente para cobrir a área indicada. Aplicar o medicamento na área indicada, espalhando delicadamente. Se for o caso, você pode fazer movimento circular para auxiliar na absorção do medicamento, tá? Aí o restante de igual tamanho, recolher o material utilizado, higienizar a bandeja, as mãos, registrar tanto o procedimento quanto as intercorrências e a aplicação da medicação, tá? A administração da medicação, com horário e tudo mais. Via oftálmica, procedimento no qual a medicação é administrada na região ocular, nos olhos, tá? Bandeja, materiais, bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento, gaze e lenço de papel, caso necessário. Mesma coisa, todos os cuidados para situações anteriores, não vou ficar repetindo porque senão vai ser muito tempo de slide, ok? Até você chegar na outra situação. Calçar as luvas caso haja secreção nos olhos desse paciente, tá? Pedir ao paciente que realize higiene nos olhos ou realizá-lo caso o mesmo esteja impossibilitado da comissura interna dos olhos para externas, uma gaze para cada olho. Ok, vamos lá. Perto do septo nasal de vocês, do pau do nariz, onde vocês depositam óculos para quem usa, onde a gente coça para tirar remela, tem uma glândula lacrimal. Esta daí é a comissura anterior, é aonde nós vamos, comissura interna dos olhos, onde nós vamos começar a aplicar a medicação, tá certo? Solicitar que o paciente incline a cabeça para trás, afastar a pálpebra inferior com os dedos e uma gaze, né? Solicitar o paciente que olhe para cima em caso de aplicação de colírios, obviamente. Fechar o canal lacrimal com o dedo indicador, esse canal que eu acabei de falar para vocês, que fica na comissura interna do olho, tá? Próximo ao septo nasal, ou pau do nariz, para quem ainda não sabe o que é septo. Pingar a quantidade de gotas prescrita, tendo cuidado para não encostar na conjuntiva do paciente, na esclera dele, tá bom? Do olho dele. No caso de aplicação de pomadas, aplicar uma fina camada em toda a extensão do fórnix inferior e não tocar na conjuntiva do paciente. Fórnix inferior. Fórnix inferior é você puxar assim, ó, os olhos do paciente e colocar a pálpebra inferior do paciente e colocar a pomada. Limpar o excesso com gaze. Solicitar que o paciente permaneça de olhos fechados por alguns minutos, recolher o material utilizado, colocar na bandeja e fazer descarte adequado, e aí higienizar a bandeja, mãos, registrar tanto o procedimento realizado quanto a administração, caso intercorrência tenha, realizá-la também. E vamos partir para a via otológica. Otológica é a via no qual a medicação é administrada nos ouvidos, tá, gente? No ouvido, no pavilhão auricular, ok? Em algumas literaturas já se trata de
o nome já trata-se como orelha externa e não ouvido, tá certo? Bom, material, bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento e gaze. Os mesmos procedimentos cabíveis ao paciente anterior servem para esse procedimento também, tá? Agora nós vamos botar uma situação específica da região otológica. Segurar a porção superior do pavilhão auricular, puxando o lobo, a ponta da orelha, tá? Para cima e para trás, assim, ó, naquela extremidade, o lobo superior, tá? Puxa para cima e para trás. Se você pegar no lobo inferior, você vai fazer a mesma coisa, tá certo? Ou para baixo e para trás, no caso de criança. Instilar a quantidade de gotas prescritas, segurando o conta-gotas no mínimo a 1 centímetro acima do canal auditivo, sem encostar o frasco no paciente, no pavilhão do paciente. Pedir ao paciente que permaneça com a cabeça lateralizada por 5 minutos, obviamente, no lado em que você pingou a medicação, ele vai ficar com esse lado para cima. É sempre o lado oposto que fica encostado no travesseiro, no leito, tá? Repetir o procedimento no lado oposto, caso esteja prescrito, e a mesma situação para os procedimentos anteriores. Via nasal. Procedimento no qual a medicação é administrada nas narinas. Nós demos exemplos dos antigripais, dos antirreníticos, as medicações, né, rinossoro, todas essas medicações, ok? Bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento, gazo ou lenço de papel fazem parte dos materiais que você vai precisar para realização desse procedimento. E como é o procedimento? Mesma situação anterior, só que aí você vai pegar e vai colocar agora a específica para este paciente, ok? Pingar a quantidade de gotas prescritas nas narinas sem tocá-las, se forem usadas gotas nasais. Pedir ao paciente para ficar na mesma posição por pelo menos 1 minuto, tá? E qual é a posição? Inclinar a cabeça para trás e para o lado que deve ser tratado, o lado em que vai colocar a medicação na narina do paciente, tá? Observar a reação do paciente e reposicioná-lo ao leito. Pessoal, por que tem que observar a reação do paciente? Às vezes o paciente não sabe que ele é alérgico a determinada medicação. E aí, nós não podemos de maneira nenhuma agir de modo irresponsável. Chegar lá, colocar a medicação e dar as costas para o paciente. O que nós devemos fazer? Nós devemos pingar a medicação e observar se esse paciente vai começar a reclamar de que está ficando sem ar para respirar, com gestos ou ainda balbuciando palavras. Principalmente se forem crianças, porque às vezes o paciente, conforme eu já disse, o paciente não sabe que é alérgico a determinada medicação, e aí nós aplicamos a medicação no paciente e simplesmente damos as costas. Esse paciente vai fazer uma reação alérgica e a responsabilidade técnica fica nas costas de quem administrou a medicação, não é nas costas do médico que prescreveu, tá? Lembrem-se, a nossa responsabilidade é do início ao fim, desde que você explica o procedimento ao paciente até o momento em que você dá as costas para o paciente, tá? E esse paciente está lá sob seu cuidado. Então você tem que ter muita responsabilidade com relação a isso, tá? Se o paciente se negar a receber a medicação, professora, bom, se ele se negar a receber a medicação, você vai explicar a importância da medicação para ele, vai tentar algumas vezes com muita delicadeza e educação, mas com firmeza, tá? Com
domínio do que você está fazendo, você tem que ter domínio no que você está fazendo, porque senão você perde a credibilidade. E se você perder a credibilidade, esse paciente não vai voltar atrás. Se de tudo não der certo, você vai explicar o seguinte, vai explicar para ele que esta medicação era importante para que ele melhorasse, mas como ele, e para que ele voltasse mais rápido para casa, melhorado. Mas como ele se negou a receber esta medicação, e nós temos que respeitar a opinião do paciente, o desejo do paciente, uma vez que ele seja lúcido, orientado e verbalize, seja portador de suas faculdades mentais, nós devemos respeitar este paciente. E aí você vai falar, olha, seu fulano de tal, dona fulana de tal, já que o senhor se nega a receber essa medicação, dona Vânia, já que a senhora se negou a receber essa medicação, e essa medicação é muito importante para ajudar a senhora a respirar, nesse caso nós estamos falando da medicação por via nasal, pode ser qualquer outra via, mas nesse caso nós estamos falando da via nasal e a explicação vai ser a mesma para as outras. Nesse caso, esta medicação é muito importante para a senhora respirar melhor. A senhora está numa crise de asma muito grande e o médico pediu que nós lavássemos a sua narina, ou então a senhora, dona Vânia, teve uma epistaxe. Ô, professora, o que é epistaxe? Epistaxe é sangramento nasal, pessoal. Calma, não se assustem. Não se assustem, vocês irão aprender muitos termos legais, com nomes esquisitos, de significados bem simples, tá? Parece bicho do mato, parece monstro, mas não é, tá bom? Parece coisa de comer, né? Epistaxe, mas não é, tá? Tem um eps à frente, ok? Epistaxe, a senhora chegou aqui pra gente com uma epistaxe muito intensa e tem restos de sangue nas suas narinas, por isso o médico pediu que nós lavássemos a sua narina e que pingássemos essa medicação na sua narina, para que a senhora respire melhor, dona Vânia. E aí dona Vânia vai falar bem assim, ah, minha filha, então dá um tempo para eu pensar, dona Vânia, né, com todo medo, todo receio dela, mas ela vai falar assim, olha, me dá um tempo para pensar, dá para você voltar depois? Aí você pergunta para dona Vânia, a senhora está respirando legal por enquanto? Dá para esperar? A senhora consegue esperar? Dona Vânia vai te falar que sim, que ela consegue esperar. E aí você vai para o posto de enfermagem ou vai para as outras enfermarias, administrar o restante das medicações nos seus outros pacientes e depois você retorna na enfermaria de dona Vânia. Se dona Vânia continuar resistente, você vai dizer simplesmente para ela, dona Vânia, eu estou no posto de enfermagem. Caso a senhora mude de ideia, a senhora, por gentileza, me comunica que eu trarei a medicação e a administrarei na senhora. Tá vendo que bacana? Ficou super show. A paciente vai mudar de ideia com certeza, tá? Gente, tudo depende de como a gente fala, de como a gente se retrata, de como a gente se comunica. A comunicação é tudo nessa vida, tá certo? Seja firme. Para que você seja firme, você tem que ter domínio sobre o procedimento que você, no procedimento que você está fazendo, ok? Não pode se esquecer disso, porque se você titubear, o paciente vai chegar e vai falar assim, ah, aquela menina lá veio aqui fazer a medicação, não sabia o que era, não sabia onde era para aplicar, não sabia o que era, para que servia, não sabia nem o nome da medicação. E conforme vocês viram, em todas as situações de administração de medicamento, nós tivemos aí o passo a passo do procedimento e a gente tem lá, ó, lavar as mãos, preparar o material, identificar a medicação. Quando eu identifico a medicação, eu já tenho que saber para que ela serve. Porque quando eu chegar na frente desse paciente, ou dessa paciente, do seu Ruli, ou de dona Vânia, ele vai querer saber para que serve, ok? Ele vai querer saber do que se trata, ou de dona Tana, tá? Eles vão querer saber do que se trata. O que você vai fazer em mim? Ah, eu vou... deita aí, dona Vânia. Ou então, deita aí, dona Tana. Me dá o braço. Não é assim. Você assusta o paciente.
Você vai explicar. Dona Tana, boa tarde, me chamo fulano de tal, o médico prescreveu algumas medicações para a senhora que não são tomadas pela boca, são tomadas pela veia, tá? E vai falar tomada, porque ela não entende. Às vezes ela não entende essa questão de administrada, você tem que falar a linguagem do paciente. Se você estiver falando com um paciente menos leigo, que tenha mais possibilidades cognitivas, que compreenda melhor o que você está falando, aí você vai falar, nós vamos funcionar uma veia na senhora, tá certo? Viu, dona Tana? E nós vamos administrar, essa veia vai ficar funcionada, vai ficar correndo um sorinho, infundindo um sorinho na senhora. Esse sorinho vai entrar na veia da senhora e vai ser distribuído por todo o seu corpo. Dona Tana vai entender que você sabe o que você está fazendo. Aí você continua explicando o seu procedimento. Olha, para que isso aconteça, dona Tana, porque depois vão ter muitas medicações e eu preciso administrar essas medicações na sua veia, eu preciso que a senhora se deite, relaxe e me dê os 2 braços. Me dê, por favor, os 2 braços. Aí dona Tana vai entregar para você, na maior confiança, os 2 braços. E aí você vai avaliar os 2 braços de dona Tana e você vai perguntar para dona Tana se tem alguma. A senhora escreve com a mão direita ou com a mão esquerda, dona Tana? Dona Tana vai te responder. Tem alguma impossibilidade de algum membro, dona Tana? Ou seja, fez alguma cirurgia de mama, fez alguma retirada de nódulo, qualquer coisa desse tipo? Não. Aí você escolhe o braço, funciona, dona Tana, e começa a explicar a dona Tana. Ó, esse sorinho vai ficar aqui, identifica, né, a punção, tudo bonitinho, né? Nós aprendemos lá na aula de punção venosa que tem que identificar com a data, o dia, né, a data, a hora, o seu nome e o calibre do gelco, né? O calibre do catéter, né? O calibre significa o tamanho. E aí você vai identificar em todas essas situações e dona Tana, seu Ruli, dona Vânia vão aceitar prontamente as suas explicações, a sua explanação, porque ela sabe que você domina né, do assunto, você manja do babado, como o povo diz por aí, né? Você manja a situação, você é safo, você é safa e consegue se virar muitíssimo bem, porque você é aluna da professora Ellen, do professor Jardelson, da professora Letícia, do professor Irã, que são cabras extremamente descolados, e aí você domina todo o seu procedimento, todo e qualquer procedimento, logo você vai saber explicar para o seu paciente todas as situações que você está fazendo com ele, todos os procedimentos que você precisa realizar com ele ou com ela. E dona Tana, seu Ruli e dona Vânia vão ficar extremamente satisfeitos e vão ceder à sua atenção, vão ceder aos seus cuidados. Ok, você acabou de fazer tudo isso, né? Observou a reação do paciente, né? Observou a reação do local, de tudo. Aí você vai recolher o material utilizado, colocá-lo na bandeja e fazer o descarte adequado, tá? Cada coisa no seu lugar. Higienizar a bandeja com álcool a 70, lembrando que se tiverem fluidos biológicos na bandeja, se por acaso caiu algum resquício de fluido biológico na bandeja, que são fluidos biológicos, professora? Secreção oral, secreção nasal, secreção ocular e sangue, fezes, urina, esses são fluidos biológicos. Se caiu fluido biológico na bandeja, vocês vão ter que lavar com água e sabão, água corrente e sabão, depois deixar secando e depois passar álcool a 70. Higienizar as mãos adequadamente, registrar a administração da medicação na prescrição médica, né, que é checar a prescrição, e registrar o procedimento e as intercorrências caso ocorram. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Vocês estão vendo aí que a nossa próxima aula é curativo, mas ela não vai ser hoje. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e que Deus esteja com vocês e que vocês estudem.
Este, então, foi a nossa aula sobre diluição e administração de medicamento. Antes da aula de curativo, eu vou tentar fazer uma aulazinha aqui na minha casa de medicação, tá certo? Beijos, fiquem com Deus!